A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Amém? Em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 13 diz assim: Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Deus deu uma ordem a Samuel: vá até a casa de Jessé e unge um de seus filhos a rei de Israel. E Samuel obedeceu, ele foi. Chegando lá, ele se deparou com os irmãos de Davi, irmãos fortes. O irmão mais velho de Davi era um irmão guerreiro, era um homem lutador, forte, bonito. E Samuel, ao vê-lo, por ele ser o primogênito, Samuel já foi logo: opa, é esse aqui. E Deus disse: não te atentes à aparência, porque eu vejo o coração. Então Samuel foi vendo um por um, e Deus dizia para ele: não é este, não é este, não é este. E até que se acabaram todos os filhos que estavam dentro da casa. Então Samuel disse: você não tem outro filho? E Jessé disse a ele: tenho, Davizinho, tá lá no pasto cuidando das ovelhas. Então Samuel disse a ele: manda chamar, porque ninguém come enquanto ele não chegar. Imagine a cena. Davi devia ser um homem totalmente excluído do meio da família. Devia ser um jovem que era totalmente colocado de lado da sua família. Ele ficava isolado no deserto, cuidando das ovelhas, enquanto o pai bajulava os seus filhos mais velhos, que eram os guerreiros. Davi era moço, menino novo. Eu fico imaginando Davi pequenininho, baixinho, ruivo, sardentinho. E Davi totalmente humilde. É assim que eu imagino Davi. E não era à toa que Davi ficava no deserto cuidando das ovelhas. Não era à toa que Deus permitia toda aquela situação acontecer com Davi, porque Deus tinha um propósito na vida de Davi. Só que entendam uma coisa, que quando Deus quer te honrar, não importa a situação em que você esteja vivendo, não importa a situação em que tua família te trata, não importa o momento em que você esteja vivendo, ninguém senta à mesa enquanto você não chega. Porque é assim que Deus trabalha. Deus conhece as suas ovelhas. Quando Davi chegou, com toda humildade, Samuel foi prontamente até Davi. Pegou o chifre e diante de todos ungiu Davi. Eu fico imaginando a cara dos irmãos. Aí Davi se encheu do Espírito Santo, aí o Espírito Santo já disse a ele o motivo pelo qual ele foi ungido, e ele já disse: não, então já que eu vou ser rei, eu agora mando em todo mundo. Foi isso que aconteceu? Não. Davi foi ungido em silêncio ele continuou e voltou para o deserto para cuidar das ovelhas. Davi era um guerreiro, mas ninguém sabia que ele era um guerreiro. Davi era um adorador, mas ninguém sabia que ele era um adorador. Por quê? Porque ele fazia isso tudo no deserto, escondido de todo mundo, ninguém via. Ele lutava contra leão, contra urso, para defender as ovelhas. Davi estava passando pelo processo de treinamento, o processo que Deus colocou ele no deserto para ser treinado. E entendam uma coisa muito importante: do momento em que Davi foi ungido até o momento em que ele virou de fato rei, 15 anos se passaram. Mas por que isso tudo? Porque Deus tinha um propósito na vida de Davi. E ele não podia se tornar rei antes de passar por tudo que ele passou.
por toda a etapa de treinamento, de entrega, de renúncia. Deus cuidou de Davi, protegeu Davi, tratou com Davi em cada detalhe. E Davi tinha a humildade de questionar Deus todos os seus passos. E Davi tinha algo que eu reconheço em mim, muito isso, porque eu sou assim. Eu me vejo em Davi, porque Davi tinha algo que eu tenho pavor. E é o que Davi tinha. É o medo de pecar, é o medo de se afastar da presença de Deus, é o medo de desagradar a Deus. E Davi tinha isso. Davi passava o tempo todo em conexão com Deus. Mas o fato de Davi passar o tempo conectado com Deus, o fato de Davi ser um adorador, só fez com que Deus amasse cada vez mais a Davi e fizesse com que Davi se tornasse o homem segundo o coração de Deus. O tempo foi passando e Davi pecava e pecava e pecava, fazia coisas horríveis. Mas Deus continuava amando Davi e perdoando a ele os seus pecados. Por quê? Porque Davi tinha um coração puro. Davi era um homem que tinha um coração voltado para Deus. E isso agrada a Deus. Pecadores todos nós somos, mas os nossos corações necessariamente precisam e devem estar voltados para Deus. Só que Davi, mesmo sendo o queridinho do Papai do Céu, ele não foi rei de cara. Ele precisou aguardar 15 anos. 15 anos até que se cumprisse a promessa em sua vida. Tudo na nossa vida, meus amores, tem um propósito. Quando Deus nos conduz a qualquer deserto em nossa vida, Deus nos bota nessa situação de deserto para um treinamento, para nos preparar. Assim como Davi estava no deserto sendo preparado, nós entramos no deserto para ser tratados, para ser moldados, para sermos preparados, para aí sim se cumprir em nossa vida aquilo que Deus planejou. No livro de Eclesiastes 3 diz que existe um tempo para todas as coisas. Existe tempo para comer, tempo para beber, tempo para deitar, tempo para levantar, tempo para semear, tempo para colher o que semeou. É assim. Só que muitas pessoas, elas não querem esperar o tempo de Deus e querem atravessar, meter a mão aonde não é para meter, fazer o que não é para fazer, e aí acaba rodando mais e mais no deserto, acaba desagradando a Deus, porque quando você mete a sua mão e aquilo não dá certo, você se frustra e normalmente você se volta contra Deus. Mas quando você tem um coração de guerreiro, quando você tem um coração voltado para o Senhor, um coração aquebrantado, você tem o entendimento de que o nosso Deus, ele tem o controle de todas as coisas e tudo para ele tem um propósito. Se ele permitiu nós chegarmos até aqui, é que ele tem um propósito lá na frente que hoje nós não compreendemos. Mas como servos, como filhos, nós precisamos necessariamente obedecer. A obediência é que move a mão de Deus. A obediência é o que nos dá o entendimento do que Deus está fazendo por nós. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós alimentamos a nossa fé e tratamos em nós a nossa obediência. Se nós colocarmos Deus à frente de tudo, assim como Davi fazia, não tem como quebrar a cara. Se nós passarmos a sermos dependentes total de Deus, as coisas vão fluir de tal maneira
que você não vai conseguir mais querer ficar distante de Deus. Você não vai conseguir mais viver sem antes perguntar a Deus. O amor de Deus por nós, ele é tão grande, tão precioso, que ele nos dá oportunidades em cima de oportunidades. Era o que ele fazia com Davi. Ele tinha um amor tão grande por Davi, que ele dava muitas e muitas oportunidades para Davi. E Davi pecava, e Davi se humilhava diante do Senhor, Davi se quebrantava, pedia perdão, reconhecia, mas não era só o pedido de perdão pela boca, era do coração, era a alma dele que se rasgava diante de Deus. E é isso que Deus quer em nós, não é somente aquilo que nós colocamos para fora pela boca, é como está o nosso coração. Quando Samuel foi de frente para o irmão de Davi, para ungir o irmão de Davi, o que Deus disse a ele? Não se apegue à aparência, porque eu vejo o coração. Não adianta você fazer pose de crente, pose de homem de Deus, pose de fé. Cara, tem gente que faz cara de fé. Eu acredito, eu tenho muita fé. E olha, ora. Só que lá dentro tá duvidando. E Deus vê os teus sentimentos. Hipócrita. Mateus 15 fala que muitos adoram somente com os lábios, mas o coração estão impuros. Muitos estão na igreja com a Bíblia, sai com a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja, mostra para a sociedade que mudou diante do cônjuge, diante da família, diante do pai, diante da mãe. Só que para Deus, não, ainda falta. Ainda falta coisa para mudar, meu filho. Segura mais um pouquinho. Por isso que às vezes roda tanto, demora tanto. E às vezes a gente fica, meu Deus. Não. Aceite a correção do pai, você é filho, você não é bastardo. Jesus morreu na cruz por você. Aceite o tempo de Deus. Respeite o tempo determinado de Deus. Quando Jesus veio ao mundo, Jesus precisou passar por um processo antes de chegar no seu ministério. Existia um tempo determinado para ele. E quando chegou aquele tempo, ele foi batizado. E tudo estava traçado, estava tudo planejado por Deus. Ele precisou se batizar para entrar na presença de Satanás, para ser tentado por ele. Ele precisou se consagrar em um jejum de 40 dias. Olha o processo, 40 dias só bebendo, sem comer. 40 dias no deserto, sol escaldante. 40 dias. Foi o tempo do Senhor para consagração. E após esse tempo, veio a festa. Após esse tempo, Jesus já saiu de lá e foi convidado para uma festa. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E Jesus, ele passou um tempo que foi determinado para ele, até que ele fosse se entregar na cruz. Quando chegou a hora de Jesus se entregar na cruz, onde o tempo já estava vencendo, ele avisou os seus servos. Só que entendam uma coisa, muitas das vezes as pessoas não entendem isso. Por que que você diz que está melhorando se o negócio piorou? Quando está piorando é porque está melhorando. Ah, mas que lógica é essa? É a lógica de Deus. O mundo espiritual, ele é ativo, meus irmãos. O mundo espiritual, ele é ativo. Quando Deus começa a se movimentar a teu favor, outras forças se levantam para tentar impedir.
Por isso que nós devemos permanecer firmes, nós devemos permanecer focados naquilo que Deus determinou para a nossa vida. Porque no tempo determinado por Deus, tudo vai ser colocado no lugar, tudo vai se encaixar. Após sofrimento, Jesus sofreu, foi morto. 3 dias depois ele ressuscitou. Às vezes tu olha para a morte, tu vê, acabou, não dá, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, tá morto. Mas Deus é o Deus de ressurreição. Nosso Deus, Ele faz o impossível. Curar uma doença, qualquer um pode. Agora ressuscitar morto, só Deus. No tempo determinado. E nós podemos aqui ficar conversando por horas. E eu vou mostrar para você que tudo tem o tempo de Deus. Tudo acontece no tempo de Deus. A própria doença de Lázaro. Jesus não poderia ter chegado antes para livrar Lázaro da doença? Para curar Lázaro? Ué, mas por que ele não foi? Porque, como ele mesmo disse, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E 4 dias depois de Lázaro morto, 4 dias depois de Lázaro morto, Jesus vem e levanta ele. Foi o tempo determinado de Deus. Será que se Davi tivesse sido coroado rei, assim que ele foi ungido, ele teria sido o rei que ele foi? Será que se Davi não tivesse passado o processo que ele passou no deserto, cuidando das ovelhas, e depois aquele processo fugindo de Saul, ele teria sido o rei que ele foi? Não, claro que não. Óbvio que não. O tempo de Deus não é o nosso. O ensinamento de Deus é para coisas boas, é para honra. Quando José passou 13 anos dentro daquela cisterna, você acha que se ele tivesse saído daquela cisterna antes, o que ele não teria feito com seus irmãos? Ele estava com amargura, estava com tristeza, estava triste, estava magoado com aquela situação toda que foi feita com ele, mas teve um tempo determinado para cura, teve um tempo determinado para libertação, um tempo para tratamento da mágoa. E aí ele foi honrado. E quando Deus quer te honrar, meu irmão, minha irmã, não importa a situação, Ele inventa cargo onde não tem. Ele abre porta onde não tem parede, só para mostrar que Ele é Deus e Ele é o Deus da sua vida. Então aceite o tratar de Deus, aceite o trabalhar de Deus e seja fiel a Ele. Não seja murmurador, não seja respondão, não seja malcriado. Porque o filho que não aceita a correção do pai não é filho. O filho que não aceita a correção do pai não é filho, é bastardo. Isso também está na Bíblia. Então levanta a tua cabeça. Entenda que existe um tempo para todas as coisas. Que no tempo determinado por Deus, Ele vai mudar a sua história, Ele vai virar teu cativeiro, Ele vai transformar a sua vida e Ele vai trazer à realidade algo que você não espera. Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra. Viva o sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus. Leia a palavra, medite, ore, jejue. Levanta na madrugada para buscar o Senhor. Busque constantemente ouvir a voz de Deus. Ah, mas eu não consigo. Mas já parou para ouvir? Ou você só fica falando, pedindo e não para ouvir o que Ele tem para te dizer?
Deus, Ele ama cada um de nós. E Ele não permite que passamos por situações, por desertos, sem que Ele tenha um propósito na nossa vida. Se Ele te chamou para um deserto, qualquer tipo de deserto que seja familiar, seja profissional, seja financeiro, aonde quer que Ele tenha te chamado para um deserto, Ele tem um propósito na sua vida. E Ele vai transformar a tua vida em algo sobrenatural, em algo novo, e vai ser lindo. E aí você vai entender que quando Deus faz, é perfeito. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.